Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de ciências. O calor. E o tema da aula de hoje é sobre transmissão de calor, cedendo e recebendo calor. Formas de transmissão do calor. O calor se transfere de um corpo quente para um corpo frio, mas não demos muito destaque ao modo como isso acontece. Essa transferência foi constatada ao se misturar um copo de água gelada a outro com água em temperatura ambiente. Nesse caso, era mais fácil imaginar que o calor seria transferido da água mais quente para mais fria. Porém, será que existem outras formas de o calor transferir-se de um lugar para outro? A transferência de calor pode ocorrer de 3 maneiras: condução, convecção e radiação. Condução. A condução ocorre sempre na presença de matéria e quando parte do corpo, sólido, líquido ou gasoso, está mais quente. Significa que suas partículas estão vibrando com maior intensidade. Essa vibração é transmitida de partícula a partícula, sem que elas precisem se deslocar até que todo o corpo fique aquecido. Convecção. Na convecção, o calor é transferido pelo deslocamento de massa de diferentes densidades. Esse fenômeno ocorre somente nos líquidos e nos gases, pois nos sólidos as partículas são fortemente ligadas umas às outras e não podem se deslocar. Se colocarmos uma panela com água no fogo, o líquido é aquecido e suas partículas começam a vibrar mais rapidamente e a se afastar umas das outras. Assim, o volume ocupado pelas partículas aumenta e a densidade da parte da água já aquecida diminui e desloca-se para a parte de cima da panela. Por outro lado, a densidade da água ainda fria na parte de cima da panela é maior. Por isso, coloca-se a parte de baixo da panela. Essa circulação do líquido mais quente e do frio é o que chamamos de correntes de convecção. As correntes mantêm o líquido em circulação, fazendo o calor distribuir-se na água dentro da panela. As correntes de convecção também ocorrem nos gases. Por exemplo, na atmosfera terrestre, o calor desloca-se de uma região para outra, principalmente por meio da convecção. Radiação. Na radiação, também conhecida como irradiação, não há necessidade de meios materiais para a transferência de calor. Por isso, ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. O calor transmitido por radiação, ao interagir com outro corpo, faz as partículas vibrarem, aumentando a temperatura. Como não existe corpo na temperatura zero absoluto, todo corpo emite radiação. As aplicações de equipamentos que medem essa radiação são muito importantes, por exemplo, após acidentes com materiais radioativos. Essa medição é essencial para evitar que pessoas e outros seres vivos sejam contaminados pela radiação emitida por esses materiais. Assim como um corpo pode emitir radiação, também pode absorvê-la. O grau de absorção da radiação dependerá das características da superfície do corpo, como a cor. Todos os dias absorvemos parte da radiação emitida pelo Sol. Tal absorção varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa de pele mais escura, por exemplo, tende a absorver muito mais radiação do que quem tem a pele mais clara. Outro exemplo: ao andar descalço no asfalto, você percebe que as linhas brancas pintadas no chão
são bem menos quentes que o asfalto mais escuro. Isso pode ser percebido também ao usar uma camiseta de cor escura em um dia de muito sol, já que ela absorve muito mais radiação e esquentará mais do que uma camiseta clara. Os seres humanos não conseguem perceber, a olho nu, as ondas eletromagnéticas emitidas por corpos e objetos. No entanto, alguns animais têm órgãos que detectam a emissão de radiação infravermelha. Em algumas espécies de cobra, por exemplo, a fosseta loreal, localizada entre as narinas e os olhos, uma em cada lado da cabeça, identifica variações de temperatura, o que auxilia na captura de animais que mantêm a temperatura corporal constante em condições normais. Os morcegos hematófagos também detectam radiação infravermelha por meio do calor que o sangue emite na pele de outros animais. Condução: materiais isolantes e condutores térmicos. Proteger-se do frio foi, talvez, a primeira preocupação do ser humano primitivo. Por isso, aprender a produzir vestimentas com peles de animais e descobrir o fogo foram eventos tão importantes. Hoje, há vários meios de garantir ambientes com temperaturas agradáveis ao bem-estar humano. Utilizamos a expressão conforto térmico para descrever tudo o que pode ser feito a fim de assegurar condições ideais de temperatura ao nosso corpo. Para isso, o ser humano desenvolveu uma série de materiais capazes de garantir o isolamento térmico. Estes materiais servem para manter temperaturas mais amenas, tanto no inverno como no verão. Por exemplo, ao fazer o projeto de construção de uma casa, arquitetos e engenheiros selecionam uma série de materiais que servirão como isolante térmico, levando em consideração épocas quentes e frias. Outros materiais são bons condutores de calor. Os metais, em geral, têm essa capacidade de conduzir bem o calor. Atrás das geladeiras, por exemplo, existe uma armação de ferro que dissipa o calor produzido. O mesmo acontece com os processadores de computadores, que produzem muito calor. Dissipadores de alumínio são colocados sobre os processadores para impedir que o calor os derreta. Perda de calor no organismo humano. Uma blusa de lã nos aquece? Por que temos a sensação de que estamos esquentando quando colocamos um cachecol ou um casaco de lã? Para entender isso, devemos nos lembrar de que a temperatura normal do corpo humano gira em torno de 36,5 graus Celsius, ou seja, é em geral mais quente do que o ambiente à sua volta. Todos os corpos no meio ambiente tendem a entrar em equilíbrio térmico. Isso implica que nosso corpo está perdendo calor para o ambiente por meio da condução e da radiação. Isso pode ser facilmente constatado quando pegamos um objeto frio, como um pote de sorvete saído do freezer. Nesse caso, a mão que está a 36,5 graus Celsius esfria, pois o calor dela é transferido para o pote de sorvete muito mais frio, a cerca de menos 10 graus Celsius. Esse processo de perda de calor se mantém até que a temperatura do corpo frio equilibre-se com a do nosso corpo. Quanto maior for a possibilidade de o calor ser distribuído pelo corpo frio, por mais tempo a transferência do calor continua. Por isso, segurar uma embalagem de alumínio de um alimento congelado é muito mais desagradável do que segurar um pacote plástico de pão de queijo também tirado do freezer. A condução térmica do alumínio é muito superior à do pacote plástico do pão de queijo. Quando colocamos uma blusa ou um casaco num dia de frio, estamos tentando nos isolar termicamente. No caso, uma blusa de lã natural ou sintética dificulta a perda de calor por condução.
Nosso corpo perde calor para o meio ambiente de outras maneiras. A tabela mostra os valores relativos à perda de calor do corpo humano para o meio ambiente. Por radiação, 40%. Emissão de raios infravermelhos. Convecção, 30%. Fluxo de ar quente expirado. Evaporação, 20%. Calor latente de vaporização da umidade na superfície da pele. Respiração, 8%. Evaporação da parte da água contida no ar. 2%. Aquecimento dos gases respiratórios. Condução, irrelevante. Contato com o objeto mais frio. Algo que não percebemos, mas que tem papel importante na perda de calor do nosso corpo, é a radiação. Assim como a chama de uma vela, nosso corpo emite radiação no ambiente. A radiação depende da temperatura do corpo. A chama de uma vela está a cerca de 600 graus Celsius. Por isso, a radiação pode ser vista. A temperatura de nosso corpo, em torno de 36,5 graus Celsius, faz com que a radiação emitida seja na faixa de infravermelho, invisível para os olhos humanos. Mas assim como nosso corpo perde calor por radiação, ele também capta a radiação emitida por outros corpos, como o Sol. A evaporação, a convecção e a respiração também são formas de nosso corpo perder calor para o ambiente. E este foi o recado de hoje sobre transmissão de calor, cedendo e recebendo calor. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.